Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós paramos no módulo 2, lá na página 47, tá? Nós vimos que tem um texto que fala a respeito das livrarias, tá? E o que que vai chamar a atenção aqui? O uso da palavra que, tá? A Unesco recomenda que haja livraria para cada 10.000 habitantes. Quantas orações há em cada trecho? Então, vamos analisar aqui o trecho A. Eu tenho o verbo recomenda e eu tenho haja, tá? Então, quantas orações há em cada trecho? 2 orações. E no trecho B? Caso mais drástico foi o do grupo Bordeaux, que à época pediu concordata. Então, eu tenho também 2 orações, eu tenho o verbo foi e depois pediu, tá? Sabendo que no trecho A, só um instantinho. Sabendo que no trecho A há uma oração subordinada substantiva objetiva direta, qual é a função da palavra que? A gente sabe que o que, quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, ele é uma conjunção integrante, tá? Ou seja, ele vai iniciar essa oração subordinada substantiva. Sobre a função da palavra que no trecho B, assinale as alternativas corretas. No trecho B, a gente não tem uma conjunção, a gente tem um pronome, tá? Ele relaciona 2 orações e substitui o termo grupo Bordeaux, tá? Então, vamos lá. Compare as frases a seguir. O caso mais drástico foi o grupo que à época pediu concordata, tá? E no trecho B, caso mais drástico foi o grupo à época pediu concordata. Então vejam que no trecho B, na frase B, eu tenho uma repetição. Essa frase ela se torna repetitiva, tá? Qual das frases é a mais sintética, mais objetiva? E qual palavra foi responsável por torná-la mais direta? É a frase a, tá? E a palavra responsável por isso é o que. Em algumas situações, a palavra que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior e por isso recebe o nome de pronome relativo, tá? O pronome relativo exerce dupla função, inicia uma oração e retoma um termo anterior, tá? Da oração anterior, o antecedente, substituindo, tá? Ele substitui esse termo. Então, eu tenho aqui, ó, o caso mais drástico foi o do grupo, que à época pediu concordata. Então, esse que, ele inicia essa oração subordinada e retoma o termo grupo, tá? O pronome relativo é responsável por conferir coesão ao texto e possibilita ao interlocutor expressar-se de forma mais sintética, tá? Conheça os pronomes relativos do quadro a seguir. Então, eu tenho aqui o que, o quem, tá? E o onde. Tem os pronomes relativos variáveis, tá? Então, nesse quadrinho, eu tenho qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, quanto, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas, tá? Um exemplo, leu tudo quanto queria de ficção científica. Dependendo da transitividade verbal, o pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição, tá? Só um minutinho. Acabou saindo aqui.
Então voltamos, tá? Então eu tenho os exemplos aí, ó. E tu é a cidade em que nasci, tá? Então eu tenho o em antes desse que. Não gostei da resenha que li. Quem? O pronome relativo quem é sempre precedido de preposição. Gutenberg, por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica, tá? O pronome relativo onde só pode ser empregado para indicar lugar concreto. Espacial. Além disso, atua sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Para indicar a situação, deve-se empregar-se o termo em que. Conheceu a casa onde vai morar. Foi ao congresso em que estavam autores de ficção científica, tá? O em que pode ser usado tanto para indicar a situação, como pode indicar um lugar concreto, tá? Então, aqui tem aquela duvidazinha, tá? Quando eu uso aonde e quando eu uso onde. Aonde vai ser empregado com verbos que indicam movimento, como, por exemplo, chegar, ir, levar. Você vai aonde, tá? Agora, o onde é quando eu tenho a resposta em algum lugar. Aí já vai ser usado com verbos que indicam cessação de movimento, tá? Que não tem movimento. Aqui eu tenho mais uma observação a respeito do qual, a qual, os quais e as quais, perdão. Então aqui, ó, nessa página 50, a gente vai ver um texto que fala da quarta capa de um livro, tá? E vamos conhecer as orações subordinadas adjetivas. Nós já vimos os pronomes, tá? Essas orações são iniciadas pelos pronomes. Mais que paixão de blogueira por literatura e cinema, em sua obra de estreia, jornalista, booktuber, cinéfila e blogueira Rafa Fustagno compartilha as emoções despertadas por livros e filmes. A menina cresceu e agora sai em busca de novas plataformas de interação com seu público, das redes sociais para as páginas impressas, sem perder o estilo. Inconfundível. Seu fascínio pela leitura e pela telona aparece estampado em cada relato de O Livro da Menina. A empatia com o público em Young Adult é a necessidade de ampliar os canais de diálogo. Os canais de diálogo foram alguns dos incentivos para este livro. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha no blog. A menina que comprava livros e nos eventos que apresenta e como a literatura e o cinema mobilizam sua vida, tá? Então a gente sabe que o objetivo da quarta capa de um livro é chamar mais uma vez a atenção do leitor, é persuadir o leitor para que ele leia esse livro, para que ele compre esse livro, tá? Então vamos lá. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Quantas orações há no trecho acima? Eu tenho o livro da menina reúne histórias e eu tenho que a autora compartilha, tá? Então eu tenho duas orações. Qual é a função do que nesse trecho e como ele é classificado? Ele relaciona essas duas orações, tá? E ele retoma o termo histórias, porque senão ia ficar o livro da menina reúne histórias, histórias que a autora compartilha, tá? Então ele relaciona as orações e retoma o termo história. Como ele é classificado, é um pronome relativo, tá? A oração que a autora compartilha pode ser substituída por qual dos termos a seguir? Pode ser substituída por compartilhadas, tá?
E qual é a classe gramatical do termo compartilhadas? É um adjetivo. Por isso que essa oração vai se chamar adjetiva, tá? De acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da oração que a autora compartilha? Ela caracteriza o termo antecedente, cumprindo, portanto, a função de um adjetivo. As orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, um substantivo ou pronome, recebem o nome de orações subordinadas adjetivas, tá? E como eu já disse, essas orações são introduzidas pelos pronomes relativos, que, o qual, né, a qual, o e o onde, tá? O cujo também, eu tenho as suas variações, cuja, cujos, cujas. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. No trecho foi possível substituir a oração subordinada adjetiva por um adjetivo. No entanto, nem sempre é possível fazer essa troca. Podem existir casos que são como os seus, tá? Mas aí eu não tenho como substituir. Como reconhecer uma oração subordinada adjetiva? Uma forma de confirmar se trata de uma oração adjetiva é verificar se seu pronome relativo é substituível por outro pronome relativo, tá? Só o cujo que não tem como substituir. Então, eu peguei aqui, ó, o livro da menina reúne histórias as quais podem existir casos os quais, tá? Então, aí eu consigo identificar. Eu posso muito bem colocar o quê? Reúne histórias que a autora compartilha. Podem existir casos que são como os seus, e eu consigo substituir por outros pronomes, tá? Classificação das orações subordinadas adjetivas. Essas orações só têm duas classificações. Ela é restritiva, quando ela quer restringir e limitar, tá? E explicativa, quando ela quer apenas explicar, acrescentar um termo a essa oração. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Qual é o termo antecedente dessas orações em destaque? Livros clássicos, tá? O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Então, eu tenho como termo antecedente do que, né, do pronome livros clássicos, tá? Qual das orações em destaque se refere a qualquer livros clássicos? A oração A, tá? Qual das orações em destaque se refere apenas a alguns livros? Está limitando. É a oração B, tá? A oração subordinada adjetiva, que restringe e particulariza o sentido de seu antecedente, recebe o nome de oração restritiva, tá? E a gente vai perceber uma coisa: a oração subordinada adjetiva restritiva não tem vírgulas, tá? Já a oração explicativa, ela vem com uma vírgula ou até entre vírgulas, tá bom? E ela pode ser omitida e não vai prejudicar a oração, tá? Aqui eu tenho as reduzidas, quando eu uso um verbo no infinitivo. Eu fui o primeiro aluno a analisar o livro. Pedro, comentando a minha análise, apontou alguns problemas, tá? Minha professora de literatura analisa os livros aclamados pelo público. Leia e analise as frases a seguir. Os bons brasileiros que são bons fazem nossa alegria. Não tem vírgula. Então, já estou vendo aqui que é restritivo. Eu estou restringindo. São bons aqueles que fazem a nossa alegria, tá? E a letra B é explicativa. Os músicos brasileiros que são bons fazem nossa alegria. Qual frase apresenta uma ressalva em relação à qualidade dos músicos? A frase A, pois por meio de uma oração subordinada adjetiva restritiva, especifica-se, tá, que apenas os músicos bons fazem alegria. Portanto, nem todos
são bons músicos, ok? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 53. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau.